Então vamos prosseguir, né? Falando agora, pessoal, de uma matéria nova, juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos. Nós já vimos falando disso ao longo das exposições, mas para que nós possamos prosseguir aprofundando um pouco mais, eu gostaria de fazer uma exposição introdutória sobre essa matéria para deixar registrados alguns conceitinhos bem básicos. Mas, embora básicos, se a gente não consegue deixar essas definições bem claras na cabeça, a gente fica confundindo um monte de coisa e parece que fica meio que travado, não entende um monte de coisa mais complicada que vem mais para frente, tá bom? Eu enviei para vocês, vocês acabaram de ler agora, um trecho da doutrina do professor Barbosa Moreira, em que ele fala a respeito disso, né? Da diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos. Hoje, portanto, uma noção bem introdutória, né? Mas, embora introdutória, eu a considero relevante, né? Que vocês deixam isso bem registrado. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês. Se vocês não entenderem isso daqui, voltem, depois vocês assistem de novo, né? O que é juízo de admissibilidade, o que é juízo de mérito dos recursos. Veja que o professor, então coloquei aqui nossa homenagem, aproveito, né, ao professor Barbosa Moreira, que tanto me influenciou quanto ao meu modo de pensar o direito e o direito processual civil, né, falecido há poucos anos, mas é, sem dúvida alguma, um dos juristas mais importantes da nossa história, né, entre nós aqui. Então, o professor Barbosa Moreira, ele começa dizendo o seguinte, olha, em relação a tudo que o juiz vai decidir no processo e tudo aquilo, né, que vai ser examinado pelo juiz em relação ao que as partes postulam, pleiteiam, né, eu primeiro verifico se aquilo é admissível. Veja, eu não digo se a parte tem razão ou não, se a pretensão da parte é fundada ou não. Eu verifico se aquilo é admissível. Então, quando, por exemplo, o juiz em primeiro grau de jurisdição ele indefere a petição inicial porque o autor intimado não regularizou a representação processual, ou seja, não juntou a procuração. O juiz não está dizendo se o autor tem razão ou não, certo? Ele apenas disse, olha, não é admissível que eu verifique isso daqui. Isso aí é um juízo de admissibilidade. A petição inicial tem um juízo de admissibilidade positivo, né? Quando o juiz recebe a petição inicial, determina a citação do réu, por exemplo, do executado. Negativo, quando ele indefere a petição inicial, né? E a doutrina usa a expressão juízo de admissibilidade ordinatório para a hipótese de emenda da petição inicial, né? Emenda da petição inicial. Admitida a petição inicial, ou seja, não há nenhuma hipótese de proferir-se uma sentença terminativa, um juízo que extingue o processo sem resolução do mérito, né? Aí o juiz entra no mérito, para ver se o autor tem direito ou não tem direito. Daí ele vai dizer se o pedido do autor tem que ser julgado procedente ou improcedente. Agora vejam, o juiz faz isso o tempo todo, né? E aí nós, como advogados, no meu caso eu sou advogado, a gente está sempre preocupado em demonstrar duas coisas, que aquilo que eu estou pleiteando é admissível, e além de ser admissível, ou seja, o juiz tem que julgar, quando ele julgar, ele vai ter que atender a minha pretensão, porque a minha pretensão é fundada, certo? Isso é o juízo de mérito. Assim como isso acontece em relação ao pedido, pessoal, isso também vai acontecer em relação aos recursos. Também os recursos, né, eles se sujeitam a esse exame prévio, vamos dizer assim, destinado a verificar, né, primeiro, por exemplo, se o recurso é tempestivo, se o recorrente recolheu as custas recursais, o preparo, né, fez o preparo, que é o nome que a gente dá a recolhimento dessas custas. Se o recorrente tem interesse em recorrer, né, e assim sucessivamente. A gente vai ver que tem uma série de requisitos que a gente vai examinar nas próximas aulas, né? Mas o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse. E no mérito, ele vai verificar se o recorrente tem ou não razão. No próximo slide, eu só queria deixar isso consignado. Eu só entro no mérito se o recurso for admissível. Só entro no mérito se o recurso é admissível. Há situações específicas, há situações especiais, em que, eventualmente, eu posso até dizer
que um determinado requisito, né, pode ser mitigado, né, pode ser desconsiderado, né, para que eu examine o mérito do recurso. Vocês certamente já ouviram o professor falando, né, do princípio da primazia do mérito, certo? Na nossa doutrina, sobretudo à luz do Código de Processo Civil de 2015, se tem falado muito isso, né? Que sempre que possível eu vou examinar o mérito, né? Isso, de fato, está no Código de Processo Civil, não apenas no artigo 4º, mas tem outras disposições que colocam em xeque esse dogma, né, da prioridade dos requisitos em relação ao mérito. Mas essa é a ideia geral. Então, aqui nós vamos estudar a regra geral, que é essa aqui. Há situações em que a gente pode acabar, digamos, mitigando isso? Sim, nós veremos isso no momento oportuno. Mas esta é a regra geral, tá bom? Como é que isso vai se operacionalizar? Eu coloquei aí para vocês, separadas, duas chaves, vamos dizer assim. A primeira, dedicada ao juízo de admissibilidade. O que o juiz, o órgão recursal, melhor dizendo, faz ao examinar, ao realizar o juízo de admissibilidade? Primeiro, ele verifica, portanto, a existência dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Nós veremos os requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos. Nós vamos falar de cada um deles. Cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal, preparo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Nós veremos isso com vagar, com profundidade nas próximas aulas. São os requisitos de admissibilidade do recurso. Se o recurso, pessoal, ostenta todos esses requisitos, aí a expressão que a gente usa é: o recurso será conhecido. Né? O recurso será conhecido. O Barbosa Moreira, o professor Barbosa Moreira, no trecho que eu enviei para vocês, ele diz: olha, o órgão ad quem, né, o declara inadmissível. Então ele diz que não conhece do recurso. Essa expressão não é apenas e tão somente algo usado na doutrina. Vocês vão verificar que isso está na lei, e nós veremos com exemplos que eu vou colocar aqui para vocês, que na verdade são exemplos que eu enviei para vocês, algumas decisões ontem, né? Depois vocês podem ler a íntegra, mas eu vou pensar alguns trechos dessas decisões na sequência, né, para que nós exemplifiquemos essas hipóteses. Percebam vocês aqui, pessoal, ó, recurso conhecido. Recurso conhecido, daí eu entro no juízo de mérito, que vem para outra chave que eu vou explicar na sequência. Mas pode suceder que falte algum dos requisitos. Aí a hipótese é de recurso não conhecido, que é o que eu coloquei aqui no terceiro quadrinho aqui dessa chave. Se o recurso é não conhecido, o julgamento termina aí. Ele só vai ao juízo de mérito se o recurso é conhecido. Pode acontecer, pessoal, a lei prevê a possibilidade de saneamento do vício do recurso. Então, por exemplo, recurso de agravo de instrumento, você não juntou determinado documento que deveria ter sido juntado, né? O próprio artigo 932, parágrafo único, que nós veremos na sequência, autoriza isso textualmente, né? A jurisprudência, no entanto, tem sido bastante restritiva em relação a esse ponto. Então, nós vamos estudar isso mais para frente e vou chamar a atenção de vocês para essa circunstância. Não dá para confiar muito nessas regras, né, porque a jurisprudência é bastante restritiva, ok? Em relação à sua aplicação. Uma vez admitido o recurso, daí, então, eu entro no juízo de mérito do recurso. No juízo de mérito do recurso, duas situações poderão vir a acontecer. O recurso pode ser provido, ou recurso não será provido. Provido ou não provido. Vocês vão ver muito as expressões: dou provimento ao recurso, nego provimento ao recurso, né? Ao invés de recurso não provido, vocês vão ver com muita frequência recurso desprovido, recurso improvido, né? Qualquer uma dessas formas pode ser utilizado. Uma vez eu estava dando aula no curso de mestrado lá no Nordeste, né, na Universidade Fortaleza. Isso, Fortaleza?
Acho que sim. E daí um professor de português, que era aluno do mestrado, muito inteligente, ele disse assim, olha, a expressão recurso improvido, ela não é apropriada, né? O certo seria desprovido, não provido. Improvido não seria, à luz da norma culta portuguesa, não seria apropriado. Sem problemas, Cláudia, não seria apropriado. De todo modo, vocês vão ver essa expressão sendo usada com muita frequência. Não é apropriado falar em recurso procedente ou improcedente, apesar de a lei, às vezes, fazer uso disso. Na jurisprudência, vocês vão ver certamente algum julgado falando assim, não usando a expressão procedente ou improcedente, ou eu mesmo, às vezes, me pego cometendo esse deslize, né? Procedente ou improcedente é o pedido, ok? Então, às vezes, o recurso é provido para julgar improcedente o pedido, por exemplo. E o recurso sendo provido, pessoal, ele pode sê-lo para duas coisas: para invalidar a decisão recorrida ou para reformar a decisão recorrida. Invalidação ou reforma. Qual a diferença entre uma situação e outra? Eu vou citar para vocês aqui alguns julgados, que na verdade são trechinhos dos julgados que eu já enviei aqui para vocês por e-mail, e que a gente vai tentar exemplificar isso. Primeira decisão, vejam a conclusão ali da ementa desse primeiro julgado. Está ali no Classroom, depois para vocês lerem a íntegra e espero poderem entender melhor. E a gente vai poder aprofundar isso nas próximas aulas também. Vejam, recurso especial não conhecido. Por que ele não falou mais nada? Porque se o recurso é não conhecido, o julgamento termina aí. Certo? Agora, pode acontecer, vejam o próximo exemplo. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão, ou seja, da parte do recurso em que o recurso foi admitido, ele examinou os fundamentos do recurso e o resultado do julgamento foi recurso não provido. Significa que o recorrente perdeu. O recorrente perde tanto na primeira hipótese que eu mencionei há pouco, de recurso não conhecido, quanto nesta aqui, recurso conhecido e nessa extensão não provido. Agora, vejam, pessoal, eu mandei outra decisão para vocês, em que se chama a atenção para a distinção, né, entre a hipótese que leva à invalidação da decisão recorrida, à anulação da decisão recorrida, né, e a hipótese em que há a reforma da decisão recorrida. Porque os vícios das decisões judiciais podem ser de duas ordens. Esses vícios podem ser aquilo que a doutrina chama de vício de atividade, ou error in iudicando, o plural seria errores in iudicando, né? Perdão, falei errado. Vício de juízo, ou error in judicando, ou vício de atividade, que também pode ser chamado de error in procedendo. E vejam só que interessante, só esse trechinho que eu marquei aí para vocês, né? O juízo de reforma, mediante um julgamento em que se reconhece um error in judicando, não se confunde com o juízo de anulação, em que há constatação de error in procedendo, ou vício de atividade nesse caso. Daí diz ele, o juízo de anulação jamais poderia levar à reforma da sentença, pois em razão dele, esta, ou seja, a sentença, deixa de existir, né? Não há substituição da sentença pelo acórdão, mas simplesmente a decretação da inexistência jurídica. Eu prefiro dizer decretação da invalidade, né? Em razão da nulidade processual. Próximo julgado, muito interessante, esse aqui tem como relatora a ministra Nancy Andrighi. Eu destaquei esse trecho da ementa aqui. Depois eu peço que vocês leiam a íntegra, em que ela chama a atenção para esse erro. Percebam que ela meio que puxa a orelha da parte, né? Ó, a alegação de má valoração da prova consubstancia, se procedente, uma hipótese de error in judicando, e não error in procedendo. Vejam, pessoal, uma coisa eu dizer assim, o juiz não admitiu a prova pericial, e a prova pericial deveria ter sido realizada, e por não ter sido realizada, o juiz contrariou, né, o direito à ampla defesa. Isso é um vício de atividade, o juiz procedeu mal, entendam? Error in procedendo.
O juiz, quando viola o contraditório, viola o dever de fundamentação, e assim sucessivamente, né? Dentre outros exemplos, ele comete um vício de atividade ou erro em procedendo, e nesse caso, normalmente, nós temos apenas a anulação da decisão recorrida. Ok? Daí aqui eu trouxe mais 2 exemplos para vocês, em que são confrontadas, colocadas frente a frente, essas 2 situações. Uma hipótese de vício de juízo, né, erro in iudicando, e reforma. Vejam aqui a conclusão do julgamento pelo ministro, na ementa aqui, né? Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido. Porque ali houve um erro de julgamento, né? Vício de juízo. No outro exemplo, que também está ali para vocês lerem a íntegra, o recurso foi provido para anular o julgamento realizado, determinando a realização de novo julgamento. Mas fazendo o quê antes do novo julgamento? Após a abertura de vista dos autos da Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público no tribunal, né? A gente chama de Procurador de Justiça. Então, ali houve, certamente, né, uma hipótese em que o procurador deveria ter sido ouvido, o Ministério Público deveria ter sido ouvido, o tribunal não ouviu, e, assim agindo, o tribunal violou essa regra processual. Pessoal, nós veremos 2 observações importantes. Primeira observação importante, que tem a ver exatamente com isso daqui, que eu acabei de falar. Nós veremos, daqui a algumas aulas, que no juízo de mérito, pode o tribunal, conforme o caso, aplicar aquilo que nós chamamos de teoria da causa madura. Exemplo, a decisão não é fundamentada, ok? Daí, por isso, a decisão é nula. O tribunal, se a causa estiver madura, além de decretar a nulidade da decisão, ele já pode julgar a causa, porque ele compreende, embora a decisão não seja fundamentada, a causa está em condições de o tribunal julgar. Ele não precisa devolver os autos para que o tribunal, o juízo de primeiro grau, por exemplo, julgue novamente. Isso nós estudaremos no momento oportuno, teoria da causa madura, artigo 1013 do Código de Processo Civil, né, que fala do efeito devolutivo do recurso. Nós vamos aprofundar isso. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, também importante. Tá. Então, deixa eu colocar isso aqui na tela, né? Então, quando a gente fala de invalidação e reforma, pode haver outras coisas. Isso a gente vai aprofundar mais para frente. É a mesma contingência quando a gente fala aqui do juízo de admissibilidade e em oposição ao juízo de mérito. Por quê? Porque além do juízo de admissibilidade propriamente dito, existe uma figura, né, prevista no artigo 1030 do Código de Processo Civil, que é a, aspas, negativa de seguimento, que também vamos estudar com bastante cuidado, bastante devagar e mais profundidade. A negativa de seguimento do recurso, que está ali no artigo 1030, ela não é propriamente um juízo de admissibilidade, se aproxima do juízo de mérito, mas não é também juízo de mérito. Falaremos disso também no momento oportuno, né? Mais para frente. Com isso, pessoal, né, termino também esta etapa, né? Fico aí agora à disposição de vocês para dúvidas, né, sobre quaisquer das questões que a gente abordou aqui ao longo da aula de hoje, sem prejuízo de a gente aprofundar isso na aula de amanhã, que é o que a gente vai fazer.